Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 4 de outubro, são 10h30 da manhã, começando falando de política, como sempre, né? Sem grandes novidades, mas acho que à medida que essas notícias elas estão sempre na mídia, eu acho que isso dá um tamanho aí do problema que o governo tem pela frente no avanço da pauta liberal. Então, por quê? Porque os jornais continuam a repercutir ali aquele imbróglio envolvendo a divisão dos recursos da seção onerosa, né? E mais do que o próprio tema em si, que é claro que já é difícil porque tem que ser resolvido, os jornais trazem aquele enfoque de que cada casa, né, cada lado, ele tenta ameaçar com o que tem na mão. Então, por exemplo, no caso da seção onerosa, os estados têm um ponto, os municípios outro, e cada uma das casas defende cada um desses entes, né? Então, por exemplo, a proposta já passou no Senado com a divisão igual dos recursos entre estados e municípios. O Senado não quer que tenha alteração, a Câmara quer uma alteração para dar um repasse maior para os municípios. Só que a reforma da Previdência está no Senado, e aí os senadores eles ameaçam como atrasando a votação, que seria na semana que vem, mas acho que a probabilidade vem diminuindo bastante que isso ocorra. Do outro lado, a Câmara, ela ameaça de uma forma tão efetiva quanto, que é a seguinte: a proposta está na Câmara da seção onerosa, ela já foi aprovada no Senado e foi para a Câmara. E a Câmara poderia carimbar o que veio do Senado, né, aprovando aí essa divisão igual entre estados e municípios, ou sendo contra e pendendo por uma fração maior para os municípios, que é o que eles de fato desejam. Então, assim, os dois lados têm moeda de troca, né, para ofertar, e tá difícil ver alguma coisa saindo sem a articulação do governo, sem o governo de fato entrando no jogo. O ponto é que de fato não está difícil, né? Os jornais são sempre muito críticos em relação à articulação do governo, e de fato ela está longe, por exemplo, de ser uma articulação que a gente viu no governo anterior, do governo do Temer, que embora fosse um governo de muito pouco popular frente aos eleitores, né, a população como um todo, ele tinha muito manejo ali em Brasília, e não é o que a gente vê agora. Então, não é somente um caso de falta de articulação, mas de fato é uma solução difícil, né? Porque já existe aí a proposta de divisão igual. Então a Câmara quer mais para o município, o Senado aceita uma divisão igual. Então, assim, o que você vai prometer no meio do caminho? Seria uma divisão igual, né? Que é já uma proposta que a Câmara não aceita. Enfim, eu acho que só para destacar que a leitura dos jornais e ouvindo alguns consultores políticos que a gente acompanha e ouve bastante, assim, a impressão é que está todo mundo insatisfeito, né? Câmara e Senado, estados e municípios, governadores. Então é claro que isso dificulta um pouco o andamento das reformas como um todo. Então a gente vê que fica tudo meio parado, né? Porque tudo pode ser usado como moeda de troca. Então, Pacto Federativo, PEC da alteração da regra de ouro, fora os outros assuntos que sempre estão ali rodeando o Congresso e precisam ser aprovados, como, por exemplo, independência do Banco Central, Eletrobras. Esses então ficam ainda mais em segundo plano, né? A gente segue acompanhando, tá aí com uma dúvida bem grande se semana que vem terá ou não ambiente em Brasília para a votação da PEC, da reforma da Previdência, no segundo turno no Senado. Ainda sobre política, no dia de ontem, o secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, o Salim Matar, ele revelou que o governo já alcançou 23,5 bilhões de dólares em desestatizações, né? E aí esse montante foi alcançado com a venda das subsidiárias da Petrobras, Eletrobras, ações detidas pela União, Caixa, Banco do Brasil e BNDESPar. Ou seja, com esse resultado, a meta de 20 bi de dólar no ano com desestatizações, né, diminuição do Estado, ela já foi batida, e o Salim Matar disse que a secretaria dele pretende continuar aí com novas desestatizações.
Foi importante frisar que ele disse que Caixa, Petrobras e Banco do Brasil não serão privatizados, estão fora do mandato de privatização, né, que são empresas que vira e mexe aí, entram no radar dos mercados sobre uma possível privatização. Os mercados, inclusive, reagem de forma bastante positiva quando existe algum lampejo de possibilidade, mas ele foi bastante taxativo. Vamos passar para o mercado externo, que é o de fato que está fazendo peso no dia de hoje. Ontem, primeiro a gente teve a divulgação ali do índice de gerente de compras dos Estados Unidos, só que do setor de serviços. Lembrar que a gente já falou sobre o setor de atividade, né? Esses índices de gerente de compra, eles testam mesmo a sensibilidade ali à economia, né? E aí a parte de atividade manufatureira, né, industrial, ela caiu bastante. E o que a gente via vendo alguma resiliência na parte de serviços. E aí chocou bastante o número americano no dia de ontem, que esse índice caiu para 52,6% contra uma expectativa de 55 pontos. Então foi bastante forte, né, esse descompasso entre expectativa e número realizado. A abertura do número mostra quedas generalizadas e inclusive mostra pouca expectativa de melhora à medida que o componente lá tem um componente de novos serviços, novos pedidos, e ele também está abaixo. Então, ou seja, se hoje o gerente de compra já está vendo que ele não tem expectativa de fazer novos pedidos à frente, é difícil ter uma expectativa positiva para os próximos números que vão ser divulgados. E aí agora de manhã, 9h30 da manhã, saíram também os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é um número muito importante, que o mercado olha com lupa. E aí, primeiro, a criação de vagas no mês de setembro, ela ficou abaixo do esperado, foram criadas 136 mil vagas, contra uma expectativa de 145 mil vagas, mas o número anterior, o de agosto, ele foi revisto para cima, de uma criação de 130 mil vagas para 168 mil vagas. Então, ou seja, o net dessa criação de vagas, contando a projeção, a melhora no número de agosto, mas mesmo com uma piora de setembro, o net foi positivo, né, de mais vagas criadas. Também, outro indicativo de mercado forte foi a taxa de desemprego, que caiu para 3,5% contra uma expectativa do mercado de manutenção da taxa em 3,7%. Só mesmo os salários que trouxeram alguma calma, porque os números de salários, o crescimento dos salários ficou estável no mês, contra uma expectativa de alta de 0,2%, e no year over year, ou seja, na comparação interanual em relação a setembro de 2018, os salários subiram 2,9% contra uma expectativa de alta de 3,2%. Aí já até fazendo um mix com o mercado e explicando esses números melhores, o que o mercado de trabalho nos mostra? Que ele está forte, né, com taxa de desemprego baixa, criando empregos, mas sem pressão salarial, ou seja, sem impactos sobre o nível de preços, ou seja, isso de alguma maneira estímulo para que o Banco Central norte-americano continue caindo juros, porque não tem inflação. Então, assim, a gente tem um mercado de trabalho que está forte, mas não causa inflação. E aí, junto com o ISM de ontem, que foi o número de serviços que eu falei anteriormente, só com o número de serviços de ontem, a probabilidade de queda de juros na próxima reunião do FONC, em outubro, subiu aí para mais de 30%. Então, se até a semana passada a probabilidade maior era de manutenção na taxa de juros, agora é de mais uma queda de 25%. Seriam 3 quedas, né, contando com as duas que já ocorreram. Então, isso é uma mudança bastante grande. Aí, para mercado de bolsa, é um número super positivo, né, porque mostra que a economia está forte, mas não cria pressão inflacionária. Então, o Fed pode cair juros. Caindo juros é melhor para a bolsa. Então, as bolsas americanas estão performando bem. As bolsas ao redor do mundo também, aqui um pouco de lado, mas isso tudo na compasso de espera da fala do Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, que vai ser às 3 horas. Ele costuma ser meio comedido, né? Então, dependendo da fala dele, os mercados vão continuar nesse trend ou mudar um pouquinho. Aqui internamente a gente tem um dia de agenda bastante fraca, as moedas emergentes em geral estão se valorizando em relação ao dólar, a gente também, e a curva de juros está ali bem calminha, com variação positiva, mas variações bem discretas aí num dia de agenda fraca, também na espera do Powell. E eu espero vocês na segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau.